Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. O Dia das Mães é uma data basicamente conhecida por sua estrutura ocidental. A sua origem oficial é do início do século XX, mais precisamente em 1914, quando a filha de uma enfermeira que lutou na Guerra Civil Americana usou a sua influência para criar uma data em homenagem à sua mãe. Sabe-se, entretanto, que o Dia das Mães, ou as festividades que homenageiam a maternidade, a abundância e a fertilidade, são um pouco mais antigas no mundo. Sempre houve reconhecimento das potências da mulher, do seu maternar e da gestação de uma cultura. Uma das histórias mais conhecidas dessa narrativa, consoante com o espírito patriarcal que eu tanto questiono aqui, começa, infelizmente, a partir de um homem. Um homem não, um titã. Um pai que temia o crescimento dos seus filhos. Mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. De acordo com a mitologia grega, Urano, que representa o céu, e Gaia, que representa a terra, dão luz a Cronos e Reia. Cronos havia sido informado de que um dos seus filhos o destronaria, fato esse que o fazia se sentir ameaçado e vulnerável. No auge de sua loucura e ambição, ele decidiu que devoraria cada filho que nascesse da sua relação com a sua esposa e irmã, e assim se sucedeu. Como um impulso monstruoso, à medida que nasciam, as crianças eram devoradas uma a uma. A primeira foi Hestia, a deusa do lar, da família e do fogo sagrado. Depois, Deméter, a deusa da agricultura, da fertilidade, das estações do ano e da colheita. Depois, Hera, que seria a rainha dos deuses, a deusa do casamento, da paternidade e da fertilidade. Tempos depois veio Hades, deus do submundo, da morte, das riquezas e das riquezas ocultas. Depois seria Poseidon, deus dos oceanos, dos terremotos, dos cavalos e dos maremotos. Desesperada com a loucura de Cronos, com seu 6º filho, Reia decidiu enganar o companheiro e entregou, no lugar do bebê, uma pedra enrolada em panos. Ele se deu por satisfeito e encerrou por hora o seu desespero. Reia então escondeu a criança numa caverna em Creta, onde ela foi criada por ninfas e amamentada pela cabra Amalteia. Devido à proteção de sua mãe, quando cresceu, Zeus, o filho não comido, lutou contra seu pai e libertou seus irmãos de seu ventre. Cronos foi derrotado e banido para o Tártaro, e Zeus, com a proteção de sua mãe, liberou os irmãos. Reia é vista como a mãe de todos os deuses e foi frequentemente associada à fertilidade e à maternidade. Na Grécia Antiga, ela era honrada com festivais em sua homenagem, incluindo um que era realizado no final de março ou no início de abril, quando era celebrada a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Tudo isso faria muito sentido na construção da imagem da mãe como um ser que dá a vida e a protege. O paralelo do mito deixa exposto a importância da mãe, inclusive na construção da cultura como algo vivo. Até esse ponto, talvez o imagético da maternidade estivesse bem representado e de maneira bem abrangente, mas a gente precisa retomar o fato de que a cultura grega não era a única e tampouco isolada das influências do mundo. A maternidade sempre esteve ligada à fertilidade e vice-versa em diversas culturas, e é sobre essas culturas que a gente vai falar um pouco agora. A crença da deusa mãe é uma ideia que se estende por muitas culturas e religiões de todo o mundo, desde a antiguidade até os dias atuais.
Acredita-se que a deusa mãe seja a divindade feminina que representa a fertilidade, o amor, a maternidade, a criação e a proteção. Ela também tem sido associada às práticas religiosas pagãs, como o culto da deusa Wicca e outras tradições ditas neopagãs. Em muitas dessas crenças, a deusa mãe é vista como uma força criativa e divina que permeia toda a natureza e é vista como um símbolo de poder feminino e capacidade de dar a vida. E a seguir eu compartilho uma lista das divindades mundiais que são ligadas a essas duas propriedades, a fertilidade e a maternidade. A primeira é Isis, de Kemet, que foi te apresentado como o Egito Antigo. Ela é a deusa da fertilidade, da maternidade e protetora das crianças. Ela era considerada a mãe de todos os faraós e a protetora da realeza. Ela era representada amamentando o filho Horus e frequentemente associada à lua crescente. Em seguida vem Pachamama, da cultura andina, é a deusa mãe da terra, responsável pela fertilidade, o sustento e a harmonia da natureza. É uma divindade muito respeitada nas culturas andinas, especialmente no Peru e na Bolívia, onde ainda é cultuada em festivais e rituais. A próxima é Coatlicue, do México Antigo. É deusa asteca da fertilidade, da maternidade e protetora dos nascimentos. Ela é representada como uma mulher vestida com uma saia de cobras e um colar de corações humanos e as mãos decepadas. A próxima é Iemanjá, que é do candomblé e das religiões afro-brasileiras. É uma divindade iorubana associada à maternidade, à fertilidade, o amor e protetora dos lares. É cultuada principalmente no Brasil e na Nigéria, e é considerada a mãe de todos os orixás, e é frequentemente representada como uma sereia. Da mitologia Ewi e das religiões africanas, Ma'u é a deusa mãe. Ela é associada à fertilidade, à maternidade, ao amor e protetora da vida. Ela é considerada a mãe de todos os seres humanos e animais. É frequentemente representada como um sol em sua mão direita e a lua em sua mão esquerda. Da mitologia Fon e de outras religiões africanas, vem Nanã, que ela é a deusa mãe das religiões africanas Fon. É associada à fertilidade, à maternidade, ao amor e protetora da vida. É considerada a mãe de todos os seres humanos e animais. É frequentemente representada como uma anciã com longas tranças de cabelo branco e um bastão. Ala, que é uma divindade nigeriana da mitologia Igbo, é a divindade associada à maternidade e à fertilidade. Ela também é associada à terra, à colheita, à cura e à justiça. De acordo com a crença Igbo, Ala é a deusa da terra que dá vida e sustenta todos os seres vivos. Ela é considerada a mãe de todos e é responsável por garantir a prosperidade e a continuidade da vida. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, em uma posição de destaque, eu vou falar daquela que no Brasil é associada diretamente ao cuidado, à maternidade e à vaidade. Aquela que cuida dos demais sem, contudo, deixar de olhar para si. A rainha das águas doces, Oxum. Oxum é uma orixá da mitologia Yorubá, que governa sobre as águas doces. Seu nome vem do rio Osun, localizado na região sudoeste da Nigéria. Ela é cultuada em diversas religiões afro-americanas, incluindo o candomblé e a umbanda, onde é sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. Oxum é filha de Iemanjá e Oxalá, e é considerada a senhora da beleza, da fertilidade, do dinheiro e da sensibilidade. Ela representa o poder feminino através da mulher, elegante e amorosa, mas também inteligente, determinada, persistente e desinibida. Sua proteção ao feto durante a gestação a associa com a maternidade e ela é conhecida por ter um forte carinho pelas crianças. Além disso, Oxum é associada à riqueza, ao amor, à prosperidade, à beleza e à sensualidade. Ela é dona do ouro e das pedras preciosas, sendo cultuada como a rainha da nação Ijexá e também tendo o título de Alodê, o que significa Senhora da Sociedade. Também tem relação com os Ibejes, que são divindades gêmeas da fertilidade, e a sua imagem é frequentemente representada por uma mulher africana elegante, adornada com joias de ouro, sentada à beira de um rio, segurando um espelho dourado e amamentando um bebê ao colo. Com tantas características, seria impossível dissociar Oxum da maternidade. Mas para falar um pouco mais de maternidade, agora a gente vai ouvir as palavras da nossa convidada. Maternidade é uma palavra que eu rejeito um pouquinho, sabe? Porque a maternidade ela é uma coisa meio que passiva, né? A partir do momento que você gestou uma criança, que você botou uma criança no mundo, ou ainda que você adotou uma criança, você já está exercendo a sua maternidade. Mesmo se você não estiver se preparando, se você manteve a criança alimentada, deu banho,
enfim, colocou na escola, você já está exercendo a maternidade, né? Eu sempre falo de maternagem, por isso o nome, inclusive, do meu perfil era para ser Maternidade Preta, e aí pensando sobre isso, eu optei por maternagem. Maternagem é uma coisa mais ativa, é aquilo que você se prepara, é aquilo que você tem intencionalidade, né? Vai além de manter uma criança viva. Que tipo de criança você está colocando no mundo, que tipo de pessoa você quer ajudar a formar, que tipo de cidadão você quer que ela seja. Lógico que as crianças não vão aí dar conta de suprir todas as nossas expectativas, mas minimamente a gente tem um filho, a gente quer que ele seja uma pessoa decente, que ele seja honesto, enfim, a gente tem intenções nessa criação, né? E aí eu vejo a maternagem nesse sentido de você pensar sobre o tipo de pessoa que você está ajudando a se formar. E no meu caso, eu vejo que, sendo uma mulher preta, eu preciso inevitavelmente pensar o quanto o racismo atravessa as vivências da minha família e de todas as pessoas à minha volta. Então, a minha intencionalidade com a maternagem tem que passar por isso, tem que passar pelo recorte de raça. Então, maternar é criar uma criança antirracista, maternar é criar uma criança preta empoderada, né? Do ponto de vista da mãe preta que sou, é criar uma criança empoderada, consciente e valorizando as suas raízes, orgulhosa das suas tradições, da sua cultura. Maternar é sempre promover essa valorização para mim, né? Não é só trazer a criança honesta e feliz e bem educada e bem alimentada. É criar uma criança preta potente. É se dar conta de que você não pode simplesmente assistir a criança crescer, né? A gente dá trabalho pra caramba, requer estudo, que eu acho que é uma coisa super importante que a gente se deixa levar, né? Com essa ideia de que maternidade vem com instinto. A maternidade pode até ser, mas a maternagem não. Você estuda, você se prepara e mesmo assim você quebra a cara pra caramba, mas é todo dia se esforçando para trazer uma nova vivência e ter trocas com as crianças, que eu acho que uma coisa super importante de maternar de fato é você enxergar a criança que você está maternando e não só reproduzir manuais de parentalidade, de criação de filhos, né? Porque nenhum livro no mundo está sendo escrito sobre o meu filho, está sendo escrito sobre uma criança genérica que não tem os atravessamentos que a minha criança tem. Então a maternagem tem que estar ligada nessa criança de verdade, né? Na minha criança e não em todas as outras. Percebe-se que em todas as crenças antigas o papel da mãe é da gestão da vida e da comunidade ou da civilização em si. Fica muito claro, em contraponto à doutrina judaico-cristã, que a mãe é a origem de tudo. Reia protegeu seu último filho para que ele tivesse condições de resgatar os irmãos, derrotando o pai. Quando Osíris foi derrotado por Sete, seu irmão, por inveja, Ísis foi a única que sabia reconstruir seu corpo por conhecê-lo tão bem e por amá-lo tanto. Coatlicue, da mitologia asteca, deu à luz ao deus da guerra e, a partir desse momento, virou a mãe da criação. Pachamama é uma mulher idosa que anda com um saco de sementes e dá a vida. Depois da sua morte, o corpo de Iemanjá verteu vários orixás do panteão iorubá. Fica nítido que várias culturas tiveram seu ponto inicial na maternidade. Eu queria deixar uma pergunta. A quem interessa que mães pretas não possam maternar de maneira plena? A resposta você já sabe. E é com muita responsabilidade que a gente não se dá o direito de discutir questões triviais da maternagem. Nesse programa, especialmente, a gente vai falar dos nossos atravessamentos na criação de crianças pretas. E para essa troca, eu queria te convidar para a gente ir um pouco mais a fundo nas questões que nos atravessam. Afinal de contas, não existe uma maneira universal de se criar filhos. Por isso, hoje, a gente vai falar da maternagem preta. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, negritude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande no Instagram Parentalidade Preta. Caso alguma coisa aqui tenha feito sentido para você e você queira levar essa conversa para lá, é só me procurar, eu tô à disposição. E hoje a gente vai falar com a Sara. Eu sou Sara Carolina, eu sou mulher negra, de tranças compridas,
Eu tô em frente a uma parede branca com o microfone à minha frente. Maravilha. E eu quero saber quem é Sara, a dona do Maternagem Preta. Fala um pouco dela pra gente. Eu acho que não tem como eu me apresentar senão como eu sou uma mãe preta, né? Parece que é uma descrição simples, mas na verdade não é. Cabe muita coisa nessa pequena frase aí. Ser mãe, em primeiro lugar, né? Essa é aquela que cuida, aquela que provê, mas é aquela que ensina e aquela que sofre também pelos filhos. E sendo a mãe preta aí, sofre dobrado, sofre triplicado, sei lá quantas vezes. Eu me considero, antes de tudo, uma mãe preta, e não só no sentido da mãe dos meus filhos. Você sabe que pessoas pretas costumam criar os seus filhos coletivamente, né? Sim. As famílias pretas, as comunidades pretas. Então eu materno não só os meus filhos, eu materno os meus irmãos, eu materno as minhas amigas, e eu me sinto confortável nessa posição. Não quando me colocam nela, mas quando eu me sinto à vontade para maternar. Porque maternar é cuidar, é ensinar, e eu gosto disso, e faz parte da minha personalidade, o cuidar, né? Na minha religião, eu sou de um orixá que cuida, de um orixá que é mãe, eu sou de Oxum. E mãe Oxum cuida, e assim como minha mãe, eu cuido daqueles que estão comigo e daqueles que me acompanham, sejam fisicamente e agora no virtual também, porque é mais ou menos isso que eu sinto. Tô criando conteúdo, mas não como agregar pessoas me seguindo, é criando uma comunidade. É verdade, e eu sou suspeito pra falar, né? Mas isso é tácito, não precisa nem sair do virtual, a gente sente, né? Quem tá acompanhando sente. Eu acho que isso é muito importante, foi muito importante pra gente fazer essa troca, é primordial pra gente fazer essa troca, mas é algo que não pode fugir. Eu sinto, né? E eu tava falando, inclusive, isso, que é o grande encontro, assim, pra mim, no podcast Parentalidade Preta, é o encontro que dá vulto a tudo isso que a gente tá tentando fazer, principalmente quando você fala nessa formação de comunidade, né? Eu gosto muito de pensar isso, e quem te acompanha sente. Então, pô, muito maneiro, muito bacana. Que é aquele ditado que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia, e eu sinto que essa aldeia está sendo criada, e antes ainda da gente ter alguma troca, a gente já fazia parte dessa aldeia, porque as pessoas me falavam como se a gente fosse próximo, se você fosse um parente meu, sabe? As pessoas sempre fizeram essa associação do nosso conteúdo, eu acho isso legal, porque é entender que a gente está falando da mesma coisa sobre pontos de vista diferentes. E eu ouso dizer até complementares, né? Que eu acho que é o mais legal. Isso. Maravilha. Eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. E antes de seguir, deixa eu te situar dentro do universo Parentalidade Preta. Esse é um podcast que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação em um mundo que insiste em negar a gente enquanto pessoas pretas. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre criação, masculinidade e famílias pretas. Aqui o conteúdo ele não tem fim, ele é uma travessia. Ele é um espaço para refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e fé ancestral. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente. A pesquisa, a leitura, o roteiro, a gravação, a curadoria, a edição e a finalização, sem o apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E é muito importante ressaltar que nada disso se faz sozinho. Esse trabalho só tem se mantido de pé graças a quem decidiu se comprometer, e eu quero agradecer a todas as pessoas que mantiveram o apoio entre o final da última temporada e esse retorno. Esse é um gesto simples que faz diferença real, porque cada apoio transforma a escuta em estrutura e mantém isso aqui de pé. Se você está chegando agora, eu preciso te dizer que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um ecossistema que possui escuta, formação e cuidado.
Aqui você encontra o Parenta, que é esse programa que você está ouvindo, com áudio documentários e entrevistas sobre temas de grande repercussão que são importantes para essa tal consciência racial. Também tem o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas com pais pretos falando sobre os desafios, as dores e as delícias da criação. O podcast Parentalidade Preta também conta com Mergulho, que são encontros aprofundados sobre masculinidades e outras subjetividades com profissionais de saúde mental, todos negros, exclusivamente. Não fosse só isso, eu também tenho a cultura de aproveitar alguns centenários de figuras importantes e construir especiais, séries documentais em áudio, como o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. Não faltasse coisa, eu inventei esporadicamente também o Travessia, que é a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, onde eu resgato alguns temas e coloco ali de maneira sistemática, com material didático e outras coisas. Enfim, é o que funciona aqui no Parentalidade Preta, a partir de tudo que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, a gente precisa fazer. Além do podcast, o Parentalidade Preta ainda conta com ensaios e reflexões que eu publico lá no Instagram e em demais mídias, as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo que a gente faz fechado e não transmite para ninguém. É um momento muito importante que o Parentalidade Preta garante um local seguro para as pessoas que precisam ir lá e conversar simplesmente, entre pares, sem julgamento e sem preconceitos. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que o que o Parentalidade Preta faz te atravessa, existem duas formas simples de se comprometer e manter isso tudo aqui funcionando. Pelo financiamento coletivo, que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, é óbvio que o link está na descrição desse episódio e você consegue cadastrar uma faixa de apoio mensal numa plataforma segura que vai garantir o repasse para que isso aqui continue funcionando. Ou, se você quiser, de uma forma mais simples, tem o Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já pode me ajudar a manter isso aqui funcionando, autônomo e em movimento, principalmente independente. E agora, sem mais delongas, a trilha sonora vai mudar para essa trilha maravilhosa que a Castel forneceu para sempre aqui para o Parentalidade Preta, e eu te deixo agora com a minha troca com a minha amiga Sara Carolina. As pessoas às vezes querem fórmulas, né, de fazer, e aí quando a gente ainda leva a parentalidade, quando a gente leva a criação para esse local onde a gente escolhe por enxergar os atravessamentos pelos quais a gente passa e nossos filhos passam, parece que tem que ter a fórmula, né, de como é que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou fazer e tal. Eu penso nisso o tempo inteiro, né? Eu não caí nessa armadilha porque eu já assentei nessa conversa com essa ideia de que eu não vou passar dicas de como fazer, apesar de ter essa questão, né, quando você fala de parentalidade, e aí algumas pessoas ainda levam para essa questão da educação parental, enfim, de dar dicas de como fazer isso, como é que eu vou fazer, se isso, se aquilo, mas não, a gente está vivendo, sabe? Essa construção diária já é o projeto dando certo, a gente ainda está aqui fazendo. Isso. A gente tá aqui fazendo. Exatamente. Falando. Não tô com um processo pronto, né? Sim. A gente tá desenvolvendo e colocando em prática ao mesmo tempo. É doido, mas eu acho que é importante que seja assim, justamente para que a gente tenha essa devolutiva, né? E entender o que faz sentido para a criança e para a família e para a rotina da família, para a realidade da família. Eu fico sempre assim, naquela linha muito tênue e muito difícil de se equilibrar entre o até onde eu consigo orientar sem cair na armadilha de dar dicas, porque se você tá tendo dicas, se você tá seguindo o manual, você não tá exercendo a maternagem. Você não tá maternando. Quem tá maternando seus filhos é quem tá dando a dica. Exatamente. Então eu sempre tento fazer esse contraponto, mas é muito difícil, porque infelizmente toda agitação, falta de tempo, várias questões que atravessam aí, mulheres que trabalham e tal, faz com que elas procurem esse manualzinho pronto, né? Sim. E aí eu falo, amiga, não vai rolar. Não pode ser assim. Sim. Porque eu não conheço a tua criança como você conhece. Exatamente. Como é que eu vou te dar 5 dicas pra fazer seu filho comer na hora do almoço, sabe? É o tipo de coisa que... eu acho que isso é dividido em tantas camadas,
para trazer para essas conversas e como você desenvolve, como a gente percebe que você desenvolve, de não ter esse tipo de coisa e quebrar essa expectativa que as pessoas têm. Pô, vou ali ver como é que eu falo de... Como é que eu falo de educação antirracista. Se você parar pra pensar, quem acompanha o seu conteúdo não vai chegar ali e encontrar um post de 5 dicas de como fazer isso na escola, 5 dicas de não sei o que, 5 dicas... Porque é isso que você tá falando, né, cara? Não dá, são as minhas crianças. Eu tô compartilhando as vivências que eu tenho com elas, então... Sabe? Exatamente. Eu sempre, inclusive, tento fazer, né, com que eu consiga sempre falar da minha experiência, e aí o que a pessoa sentir que serve para a realidade dela, ela vai aproveitar. Vou te dar um exemplo, porque é uma coisa que hoje de manhã aconteceu comigo. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou, pô, eu acompanho esse conteúdo já tem mais de 1 ano, e você falou sobre quando começa a falar sobre racismo, e aí eu não cheguei e falei, olha, tem que ser nessa idade. Eu falei, com o meu filho mais velho foi com essa idade, com a do meio foi essa, e com o pequeno foi esse, por tais motivos, né? Não dou a idade limite para falar sobre racismo. E aí ela me falou assim, e eu aproveito muito as suas dicas, mas eu queria que você fizesse um roteiro da conversa que eu tenho que ter com meu filho. Eu falei, não, nunca, não dá, cara. Sabe, é surreal você pensar que o meu filho, que mora aqui na Quebrada, em São Paulo, sim, que tem uma vivência muito específica, vai entender esse assunto do mesmo jeito que você, sim, pai de uma criança branca de classe média, sabe? Sim. Isso é apagar a história da tua criança, é invisibilizar a criança, não pode ser feito. Sim, sim. Muito, muito importante esse contexto, né? Esse contexto, não tem outra palavra. Eu não vou te dar um manual pro seu filho que não é igual ao meu pra você falar sobre racismo com ele, porque de repente, só de repente, o meu sofre e o seu tá no lugar de quem produz, então... Então, só por aí já vai ser uma conversa bem diferente. Pode crer. E eu acho que era algo que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, e eu acho que é importante a gente pontuar nessa altura do campeonato, aproveitar que nós estamos no começo. Essa conversa, sim, vai começar falando sobre racismo, porque a gente já dispensou algumas formalidades para essa troca aqui no Parentalidade Preta. Então a gente já vai falar, sim, de racismo mesmo, não é reduzindo a nossa troca a isso, mas é o ponto de partida para a gente começar essa construção aqui com essa troca que eu tô fazendo com a Sara, beleza? Para quem achar que, chamou para falar de racismo, sim, chamei. Mas digamos que eu posso, e a gente pode trocar nesse nível. Então, a gente vai continuar a nossa troca falando sobre esse assunto aplicado à maternagem, e a gente vai trocando aqui dentro da parentalidade. Eu vou para a próxima pergunta. Eu queria saber por que a gente deve falar de racismo com as nossas crianças. As pessoas têm uma visão muito romantizada da infância, né? De que crianças não entendem conceitos difíceis, de que crianças não processam emoções difíceis. Elas processam diferente, mas elas processam. E eu acho que a criança que é criada com honestidade, ela tá sempre mais pronta para a realidade, né? E aí, quando eu falo de romantização da infância, eu tô falando de uma infância branca, é claro. Os nossos filhos pretos não vão ser poupados do racismo porque eles são crianças, né? E o quanto antes eles tiverem essa noção, é lógico que eu não vou chegar com uma conversa super pesada e traumatizar uma criança de 4, 5 anos, mas o quanto antes ele tiver noção de que o mundo enxerga pessoas pretas e brancas diferentes e que o tratamento para ele vai ser outro em todas as relações, né? Em todas as relações ele vai ser atravessado pelo fator raça. Quanto antes a minha criança souber disso, quanto antes ela também vai estar preparada, né? Porque a criança que é pega de surpresa, ela se traumatiza. Porque é um evento traumatizante para qualquer pessoa. E para as crianças ainda mais. Então eu acho que é uma questão de segurança, de sobrevivência mesmo, falar o quanto antes, com a maior honestidade possível, né? Conversas difíceis também precisam acontecer, a gente precisa falar de assuntos difíceis também. Como se falou, né?
nada mais justo e honesto com a criança ela saber, né? Que ela não tem a mesma cor que o personagem do desenho, que os amiguinhos da escola, que os amiguinhos da rua. E isso não coloca ela num patamar acima ou abaixo. É como você falou, né? Precisa entender que existe uma diferença. Poxa, eu sempre penso muito nisso, né? Como é que seu filho, e aí eu falo pra quem tá ouvindo, pras pessoas em geral, não vai saber a cor dele? Seja ele uma pessoa preta, uma pessoa branca, amarela, que seja, como é que ele não vai saber a cor dele? Se todo mundo vai fazer com que isso chegue pra ele. E, pô, como você falou, ele não pode ser pego surpreendido, sabendo, pô, mas a minha cor é diferente, sabe? Acho que... E eu acho que... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Eu acho que é super importante que a gente racialize, sim, crianças pretas e brancas, justamente para que a criança não tenha a falsa impressão de que ela está sendo hierarquizada e dela acreditar que ela é um cidadão de segunda classe porque ela é preta, né? Porque se ela aprender sobre racismo com a sociedade, é isso que ela vai aprender. Sim. Que o mundo separa as pessoas por cores e que algumas têm um valor maior do que das outras. Então, quando a gente traz essa conversa, a gente vai conversar e explicar que isso não representa a verdade. Isso não é uma valorização ou não da raça dela. É uma diferenciação, mas que não vai interferir no quanto ela pode ser potente, no quanto ela pode ser grande. Enfim, para que a criança não internalize os valores racistas que a sociedade ensina para ela. Sim, de verdade. Eu acho que apesar de sempre ter o que falar a respeito disso, eu acho que isso condensa muito essa necessidade, né? Que não é uma necessidade simples, não é, principalmente para quem não tá nem conseguindo entender a sua própria e já passar para os filhos. Então, quando a gente tenta fazer esse tipo de conteúdo, agregando essas ferramentas, falar, ó, beleza, veja toda a potência que existe, né, na sua cor, veja tudo que tem, e a gente pode, como você falou brilhantemente, vamos partir falando de raça, falando das potências, que a gente já entra com uma outra vivência, né? Lógico que a gente não pode deixar que a nossa história seja definida a partir de uma mácula, então a gente vai achar sempre que é vítima. Então vamos aqui falar de cor, mas vamos falar de cor a partir das potências, das coisas grandes que aconteceram, e com certeza, pô, um menino que cresce se identificando com um super-herói, ele vai achar que ele pode chegar mais perto. Então a gente tem muitos exemplos para dar e a gente vai sempre estar explorando isso, né, nessas construções. Eu vou para a próxima pergunta. Eu queria saber de você por que uma criação afetuosa combate o racismo. Eu sou professora de história, então tudo para mim tem uma raiz histórica. Eu vou avisar isso porque eu sempre vou falar de uma perspectiva histórica. E historicamente nunca teve um estudo, nunca teve uma atenção, nunca teve uma percepção de que existe uma infância negra, né? Crianças pretas no Brasil, isso eu tô falando de Brasil, né? Em África, sim, você tinha a infância negra e ela era muito respeitada, porque infância é a continuidade. Então, assim, na África é uma outra perspectiva, mas quando a gente chega no Brasil colonizado, onde pessoas pretas são vistas como mão de obras apenas, as crianças negras são vistas como mini trabalhadores, né? Então, nunca se foi pensado um tratamento diferenciado para essa criança negra. Então, historicamente, não existe afeto. Sempre foi enxergado como um ser menor, tanto em tamanho quanto em importância, e por conta disso, não digno do afeto. Isso sempre fez com que a criança não desenvolvesse o amor próprio, não desenvolvesse a consciência da sua humanidade. Isso é uma coisa que a gente vê, inclusive, se perpetuando aí no pós-abolição e chega até hoje. Tem pesquisas falando sobre o quanto crianças, já na educação infantil, se enxergam quanto menos inteligentes, menos bonitas, porque nunca é despendido afeto para elas. Ninguém nunca tem uma palavra de afeto, ninguém tem um gesto de afeto. É sempre uma tentativa de se afastar da criança negra, né? Porque se vê nela um potencial
adulto negro. E o que a gente vê num adulto negro? Um potencial marginalizado, um potencial bandido. E a criança é isso que as pessoas veem em geral na criança preta, seja um professor, seja um policial. E quando a gente cria os nossos filhos com afeto, elas são conscientes do quanto elas são amadas, do quanto elas são importantes e do quanto elas têm potencial para ser aquilo que elas querem ser. Que elas não precisam do afeto do outro para se desenvolver, porque ela já foi criada, né, com esse afeto no seu lar, na sua família, e ela já cresce consciente dessa importância dela. Ela não precisa de ninguém além da família para ajudar ela a se desenvolver nesse sentido. Porque, infelizmente, a gente não pode contar que os nossos filhos vão ser aquelas crianças que vão estar na rua e alguém vai passar e vai falar: que criança linda, parece um modelo de comercial de TV. Não vai rolar. Parece sabe? um anjinho. Isso, nossos filhos nunca vão ser comparados com anjinhos. A gente não pode esperar isso. E os nossos filhos não precisam e não podem depender desse tipo de afeto, desse tipo de elogio. Na escola, professores, tem várias aí pesquisas, tem dados sobre isso, né? O quanto professores entendem que a criança preta tem dificuldade para aprender por conta de raça, por conta de contexto sócio-histórico, e não por conta do indivíduo, daquela criança, né? Leva-se em conta toda a história de um povo preto e não da criança em si. E por conta disso, ela é deslegitimada. Não sei se essa é a palavra, mas assim, não se espera muito dela, né? E a criança, é lógico que ela vai ser desmotivada quando ninguém acredita que ela é capaz, que ela pode se desenvolver, que ela é inteligente, enfim. A criança vai sendo desmotivada, vai entendendo que ela realmente não vai alcançar nada. Agora, se a criança é criada com afeto, se ela já está, desde muito pequena, empoderada, ela vai entender que esse tratamento não vai fazer diferença na vida dela. Né? Porque ela entende que aquilo ali não representa o que as pessoas importantes de fato pensam sobre ela. E isso envolve, dentro do meu ponto de vista, é claro, isso envolve muita coisa, né? Quando a gente tira principalmente a criança do seio da família, nesses primeiros anos, que eu vou até trazer porque está acontecendo aqui em casa nesse momento. A gente tira a criança do seio da família e leva para o ambiente escolar, ser desafiado a dar o seu melhor para longe desse paradigma de quem já não vai conseguir, vai dizer muito a respeito de como ela vai se desenvolver, né? Então, o que a gente está tentando falar aqui, até desenvolver, principalmente nessa troca desse momento aqui, dessa pergunta, é importante essas crianças se sentirem afetadas, recebendo afeto, e também sendo desafiáveis, né? Eu vou trocar em miúdos aqui dizendo, não, a gente sabe que você consegue, então eu consigo dizer para essa criança que eu sei que você consegue, a gente sabe que você é inteligente, sabe que você é esperto, sabe que você vai, e tratar essas dificuldades. Logicamente que a gente está falando aqui de um modelo onde as pessoas têm acesso até, inclusive, a essa troca com esse feedback da escola, mas, por exemplo, não imaginar que... Infelizmente, imaginar que essa criança pode estar sendo deixada de lado por estar sofrendo racismo dentro dessa estrutura. Assim, mas ninguém tá dando nenhum retorno, tá tudo bem mesmo? Ou ele não tá sendo desafiado, deixa aí essa criança aí e tal, isso aqui não vamos nem nos preocupar. Acho que vai muito ao encontro disso que você tá falando, né? De a gente tá junto, o afeto, pra mim, ele se materializa muito na presença, né? Na presença que a gente consegue oferecer, não nessa que é idealizada, nessa presença que a gente consegue oferecer e olhar, cara, vamos ver aqui como é que tá sendo esse desempenho. Pô, não tá indo bem, os marcadores aqui, pô, como é que você não sabe isso? Mas por exemplo, as notas estão de um jeito e a gente sabe que tá do outro. Logicamente, dentro das condições de observar, mas tipo... para infelizmente, saber se seu filho está sendo desafiado no ambiente escolar, se ele não está sendo negligenciado, porque um professor que não se importa, é só nem faz nada, tá aqui, passa a nota e passa, tá com a nota aqui e não tem desempenho, essa troca, né? Eu acho muito importante a gente falar isso. Não, tem uma coisa que é muito recorrente
Eu frequentei aí sala de professores. Hoje estou fora da sala de aula, mas eu frequentei sala de professores por 13 anos da minha vida. E falas recorrentes de educadores achando que estão beneficiando crianças pretas ao não exigir muito delas. Porque, poxa, ela já tem um contexto de vida tão difícil, ela já vem de um lugar tão difícil, já é atravessada por tantas coisas que eu não me sinto no direito de exigir dela, né? Então, é bem isso que você falou, a criança acaba sendo negligenciada por conta disso. E eu vejo que esse afeto, inclusive traduzido em presença, ele é muito preventivo, né? Porque é isso, a criança ali até os 3, 4 anos de idade, ela tá com a família. Quando ela sai desse ambiente, ela precisa já estar revestida, né? De certa forma, ela precisa estar armada já desse afeto, porque ninguém lá fora está disposto a despender esse afeto para ela, e ela não pode precisar dele, ela não pode sentir falta. Eu acho que é importante que a criança não projete carências no outro, fora da família, porque ninguém além da família vai suprir essa carência emocional de nenhuma criança preta. Não, pode crer. E aí eu já entro... nisso que você falou, já me ocorre uma pergunta aqui que eu vou inserir, que é basicamente, né? O que a gente, como pais ali, a gente precisa de repente olhar para perceber se tá fazendo da forma que deveria, oferecendo essa atenção, essa presença, sabe? Ainda dentro do corre, ainda dentro da loucura que é ter crianças em casa. Mas assim, o que você diria, não como uma fórmula, que a gente não tá buscando fórmulas, a gente até falou disso, mas eu digo você especificamente, Sara, o que você faz pra falar assim, cara, eu preciso exercer isso aqui pra não deixar correr pra esse lado de não estar presente? Eu acho que a conversa nunca vai ser substituída por nada, né? Quando a gente conhece os nossos filhos, uma troca de meia dúzia de palavras diz muita coisa, né? Seja no toque, seja no olhar que a criança te dá e no olhar que ela foge também, né? Isso diz muito. E essa conversa também faz muita diferença nos espaços que a criança frequenta, né? Lógico que a escola é o primeiro deles. E aí eu vou falar sempre pensando na minha experiência e o que pode ser trazido para experiência de outras pessoas. Nesse momento eu tenho um filho na escola, né? O mais velho já se formou, até tá estudando, mas já tá em outro rolê e dono da própria vida. Mas o Lucas, que tem 7 anos, e aí é o que eu tô mais presente na escola. Quando eu pergunto sobre a rotina dele na escola, ele tem, por ser uma criança autista, ele tem a professora de sala e ele tem uma cuidadora também. Ele tem o professor de informática, o de inglês, enfim, tem... No geral, ele lida com 4 professores e um cuidador. E tem professores que conseguem me dar conta da rotina dele. E tem professores que não conseguem. Tem professor que não sabe, depois de 2 anos, que o Lucas é uma criança autista. Né? Então, isso te dá indícios, né? E é importante, e eu não vou falar que eu sou aquela mãe que tá o tempo todo na escola, não. Eu tento não ser, porque infelizmente a gente, enquanto mulher preta, lida sempre com uma mãe barraqueira. E eu fujo desse estereótipo, não porque eu tenho medo dele, né? Mas porque eu quero usá-lo quando eu realmente precisar, né? Porque eu sei que em alguns momentos a gente precisa assumir essa postura mais combativa. Mas enfim, eu não sou aquela mãe que tô todos os dias na escola, inclusive por conta de outras demandas. Mas eu consigo, assim, muito tranquilamente, numa conversa, você entender se o seu filho conhece aquele professor de fato e se o professor conhece o teu filho, né? Com perguntas simples sobre a rotina, sobre o que ele tá comendo na escola. Porque às vezes a pessoa nem lida diretamente com o meu filho, mas ela tem o afeto, né? Que nem sempre é despendido, mas pessoas pretas, por coincidência, a cuidadora do meu filho é uma mulher preta, né? E ela sabe da rotina dele, inclusive quando ele não tá com ela. Porque o cuidado dela se estende, né? Além de onde ela precisa ir. E a gente consegue identificar isso. Eu acho que, pensando aí em pais, mas que tem uma rotina muito mais complicada do que a minha, que não conseguem estar presentes ali o tempo todo na escola, mas é importante que a escola
tenha uma comunicação com a família. Isso é uma coisa que a gente às vezes deixa de lado porque é custoso você cobrar a escola. É difícil, né? Sim. Mas a gente tem que cobrar, a gente tem que estar lá presente. E se precisar ser a pessoa chata, seja essa pessoa chata. Liga na escola todos os dias, se você quiser. Porque a escola precisa entender que enquanto ela não estiver dando conta de fato dos teus filhos, enquanto ele tá lá, é sinal que ela não tá fazendo um trabalho efetivo. Sim. E é sinal que ela não tá enxergando a potencialidade do seu filho ou aquilo que ele ainda não alcançou também, né? Porque é muito importante sempre a gente ter essa perspectiva do que o que pode ser feito e que ainda não está sendo feito, o que ele ainda não alcançou. Mas a escola também precisa ter a sensibilidade de falar isso aqui ele não tá afim e tá tudo bem, nem todo mundo vai ser o melhor aluno de matemática e tá tudo bem assim, mas a gente entendeu que ele chegou no melhor que ele pode, né? Que isso também faz parte da sensibilidade do educador e da escola. Exatamente. No final, né? Inclusive, eu não vou nem dizer no final, inclusive, a gente só quer saber que nossos filhos estão sendo bem tratados no local onde eles vão quando saem da nossa casa, né? Hoje é uma coisa que, com tudo que a gente tem visto aí, né, de notícias sobre escola e como o ambiente escolar tem se tornado cada vez mais violento, e para crianças pretas ainda mais é isso. A gente quer que os nossos filhos sejam acolhidos, estejam num lugar seguro, porque déficit de aprendizado a gente recupera, né? Mas o emocional é muito mais difícil. Então, assim, se os nossos filhos estiverem sendo acolhidos, todo o restante a gente faz o corre. Sim. Mas eu acho que a segurança tem que estar em dia. Isso tem que estar em dia. Não, com certeza. E quando você falou ali de déficit de aprendizado e segurança emocional, passou um filme do que tem acontecido ultimamente aqui em casa. E isso a gente vai em outra conversa. Mas é basicamente isso mesmo, cara. Obrigado. Vou para a próxima pergunta. Eu queria saber, na sua opinião, o que o brasileiro não pode deixar que seja perdido na história em relação ao racismo? Quando a gente fala de racismo, as pessoas sempre vão remeter ao passado de escravização do preto e elas sempre vão pensar no racismo explícito, no racismo físico, inclusive, né, de violência física. A gente não pode deixar essa discussão enviesar para esse lado, né? Porque a gente perde a dimensão do que acontece hoje, do que acontece agora. Exatamente. Quando a gente fala de escravização, dá a impressão que tudo isso é uma herança, né? A gente sofre o racismo herdado. Não. Pessoas contemporâneas, pessoas nesse momento, que sequer entendem o passado histórico de escravização do Brasil, também são racistas. Sim. Então a gente precisa deslocar essa discussão para o presente. É importante, sim, falar do passado de escravização. A gente não pode deixar essa mácula ser apagada da nossa história, mas a gente não pode converter todos os nossos esforços em explicar o racismo, as origens do racismo. Porque independente de onde ele começa, ele está tendo a continuidade, né? Então, eu acho que as discussões precisam estar no presente e nas formas atuais, eu diria, do racismo, né? Isso me leva, as novas modalidades do racismo, porque hoje a gente vê aí uma nova fase, eu diria assim, uma nova onda de pessoas que vêm falar de racismo estrutural como se ele fosse um racismo desculpável, que praticam o racismo recreativo através da internet e acha que tá tudo bem porque é uma brincadeira, né? E tudo isso não tem a ver diretamente com esse passado de escravização. São pessoas que estão reformando o racismo no Brasil, porque as formas tradicionais, digamos assim, já são socialmente condenáveis. Ninguém abre a boca para aprovar um ato de racismo explícito, né? Um xingamento, uma ofensa racista. Ninguém é louco de falar, tá certo, eu faria o mesmo. Então isso já é socialmente condenável. Mas a gente ainda tem muita gente que ri e não vê problema de rir de piadas racistas. A gente ainda vê muita gente que não contrata funcionários pretos para sua empresa. A gente ainda lida com pessoas que atravessam a rua quando elas veem um adolescente negro à noite na rua. E é esse tipo de racismo que a gente precisa focar em combater nesse momento, né? Porque eu sei que o racista lá do fundo do coração, que tá cheio de ódio, ele não vai se levantar para falar disso.
mas ele vai usar essas novas modalidades aí para Sim. começar, né, eu diria que cooptar uma nova geração de racistas. É tão triste pensar nisso, mas infelizmente a gente está vendo a nova geração, eu não sei que geração que vem depois da geração Z, Também né? não. Mas é a molecadinha que tá aí com Esse pessoal que 12, tá 13 entregando bombril na sala de aula pra professora. Exatamente. A gente tá vendo essa geração muito conservadora, muito racista. É assim, tudo o que de pior a nossa sociedade produz, tudo o que de mais violento a nossa sociedade produz, inclusive o racismo, sendo propagado entre essas crianças, porque eu ainda vejo Sim. como crianças, Sim. apesar dos atos absurdos que eles têm feito, essas crianças estão sendo expostas a isso porque o racismo tem se reformado e tem vestido uma nova roupa. Sim. E as pessoas ainda estão preocupadas com aquele que a gente tá combatendo lá nos anos 70, mas, gente, Sim. não, a gente precisa deslocar essa discussão pro presente. Não, real, você falou uma coisa aí que é muito, muito, muito sóbria, né? Ele vai se requintando e a gente não tá nem falando de não usar termos, de não fazer isso, não fazer aquilo, tá mudando, pô, eu posso fazer, tá até cometendo um erro aqui no que eu vou falar, mas ele vai mudando de mídia, né? Então, ele já não tá mais no trato cotidiano, mas ele entra ali dentro do ambiente virtual, ele vai permeando no ambiente escolar, e aí as pessoas acham que tudo é racismo, e aí isso já vem para deslegitimar um atravessamento, e quando a gente vê, a gente tá aqui, pô, mas ele não me chamou de macaco, ele não é racista, mas ele fez tudo o que tá nesse meio, e quem sofreu o atravessamento, e o que eu acho mais importante para essa história, nem sabe. Cara, isso aqui foi racismo, você sofreu ódio racismo. Não, ele não quer dizer isso, imagina, não sei o quê. Não, aquele segurança ali me perseguiu só porque, de repente, não sei, mas não tem nada a ver com a minha cor. Consegue, inclusive, esconder essa percepção das próprias pessoas, né? Exatamente, porque a gente tá muito nessa discussão de letramento racial ainda. Sim. Quando o antirracismo tá no início, mas o racismo não. Não, é verdade. O antirracismo tá engatinhando, mas o racismo ele tá correndo e ele tá correndo faz tempo, né? Então, Sim. assim, a gente precisa alcançar, né? Quando as pessoas me chamam para uma palestra e tal, eu falo, olha, a gente vai falar de letramento racial, e eu acho super importante, todo mundo tem que ter esse letramento inicial. Mas isso é uma coisa que a gente faz em 20 minutos. Sim. Pra pessoa que tá disposta, a gente faz em 20 minutos. Sim. É todo o resto que vai levar tempo. Que é isso, de você identificar aquelas microagressões que só quem é preto sente, né? De você aprender a legitimar quando o preto diz que foi racismo, foi racismo. Se você não enxergou, então você vai apurar o teu olhar para você enxergar e não Sim. questionar e não deslegitimar a fala do outro. A gente precisa avançar nisso, né? Eu me incomodo muito porque a gente vem nessa de que as coisas estão caminhando, estão melhorando e a gente está alcançando algumas coisas na discussão racial, mas a gente sempre avança no letramento racial. Todo mundo já entendeu que não existe racismo reverso, todo mundo já entendeu a treta da apropriação cultural, tá, beleza. Mas aí quando a gente fala, e agora a gente vai começar a contratar pessoas pretas em cargos de liderança, e agora a gente vai discutir violência policial, encarceramento em massa, não, aí a gente nunca avança. Exatamente. Isso é cansativo. Sim, sim, de verdade, de verdade. E acho que é muito importante mesmo essas discussões, elas não saírem do âmbito, porque é onde a gente está se condensando agora, principalmente para essa conversa. A gente traz, pô, beleza, tá conversando com pessoas aqui, quem tá ouvindo a gente, as pessoas que estão ouvindo a gente têm filhos, via de regra, ou então vão ter, ou então tem contato. E aí fica essa pergunta, né? Qual é o papel de quem tá ali como tutor, como cuidador, quem tá ali exercendo esse cuidado nessa construção, né? E agora, inclusive, nesse refinamento, ó, isso aqui também é racismo, isso aqui também é um atravessamento e tal. Isso me leva para a próxima pergunta, que eu queria saber qual a importância da maternagem, falando com mães, nessa construção. Então, quando eu tenho um curso para mães, né?
A gente fala curso de paz, mas majoritariamente são mulheres. E elas chegam muito no curso achando que eu vou dar... São 17 aulas, então elas entendem que são 17 passos para criar crianças antirracistas. E aí elas assistem as primeiras 4 aulas e falam, caramba, que tapão. Porque, primeiro, cara, vai se reconhecer nesse lugar de que, sim, você é uma pessoa racista. E nós, enquanto pretos, né, porque tem pessoas pretas fazendo curso, e nós reproduzimos racismo, e a gente precisa entender isso, e a gente precisa fazer essa autocrítica, né? E o que a gente faz para, de fato, a nossa maternagem fazer diferença? Porque não adianta eu empoderar o meu filho aqui na minha família. Eu, por exemplo, venho de uma família preta de pai e mãe. Todos os meus parentes são pretos. Então, assim, os meus filhos são empoderados naturalmente, né? Mas e fora daqui? O que vai fazer diferença? A postura do meu filho vai fazer diferença? E mais ainda no caso de famílias brancas. Porque no caso deles, de pessoas brancas, criar crianças antirracistas não é uma questão de sobrevivência. Ele viveria tranquilamente a vida dele, plenamente, sem pensar em questões de raça. A gente sabe que no Brasil, uma pessoa branca não seria nunca importunada por essa questão se ela não quisesse. Então, qual que é o papel da maternagem disso? É a gente transformar os lugares onde as nossas crianças, os nossos filhos transitam, né? Eu sempre digo que eu não acredito no fim do racismo. Isso, assim, é uma coisa que eu deixei de acreditar e já tem um tempo, sabe? Não acho que a gente vai chegar num patamar onde as pessoas racistas que sobrarem vão se recolher a sua insignificância. Não, ele vai sempre se reformar e sempre vai ter gente que não vai estar atento o suficiente para esse reformismo e ele vai continuar se reproduzindo. Mas eu acredito que a gente pode transformar as bolhas que a gente vive. Porque, infelizmente, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente se recolhe em bolhas, né? E não quero fugir disso, não tô pronta para lutar contra o capitalismo. O racismo, para mim, é mais importante. Então, eu acho que a gente precisa pensar em transformar as nossas bolhas. Eu quero que meus filhos vivam num ambiente seguro, né? Que eles cresçam em segurança para ser o que eles quiserem ser, sem ter a carga do racismo o tempo todo atravessando as escolhas e as vivências deles. E o papel da maternagem nisso é garantir que esse futuro aconteça. Então não adianta eu criar filhos antirracistas numa família que continua racista. Então eu vou educar, e aí quando eu digo educar, não é no sentido de ensinar de uma maneira fofa, né? Não é senta aqui, tio racista, que eu vou te explicar por que você não fala isso. Não fala assim com meu filho, porque eu não aceito mais esse tipo de fala na minha casa. É nesse sentido que eu digo educar, né? O papel da mãe, do pai, da parentalidade antirracista é esse: proporcionar esse ambiente seguro e ampliar quanto maior esse ambiente for, melhor. Então eu vou ampliar para minha família, eu vou ampliar para os meus amigos, se eu puder eu vou ampliar para a escola. Enfim, os meios onde eu e a minha família transitamos precisam ser transformados pela discussão antirracista. Eu acho que o nosso papel é de multiplicador disso, né? A partir dos nossos filhos, mas que vai além, porque senão a gente vai ter que viver trancado em casa. Real, de verdade. E até lançar a mão daquele momento barraqueiro ali que possa ser necessário, né? Quando você fala, eu não vou aceitar que isso aconteça, já falei que eu não queria que isso acontecesse, e agora a gente vai partir para ignorância, né? Exatamente. E eu acho... Pode falar disso. Não, pode falar, por favor. Não, eu acho que a gente precisa assumir, inclusive quando você fala, quero criar os meus filhos, né, no antirracismo, ou de uma forma afrocentrada também, que eu acho que é importante a gente falar disso, né? Eu não crio filhos antirracistas, eu crio crianças afrocentradas. Sim. Porque eu sou uma mulher preta, meus filhos são filhos de um homem preto, e a gente traz muito da filosofia africana, enfim, de questões da nossa negritude para a criação dos nossos filhos. Quando eu falo de antirracismo, é porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente ainda não vive em Wakanda, né? E a gente tem trocas com pessoas brancas e a gente precisa entender
quem são aliados nisso, porque infelizmente a gente precisa de aliados. Não deveria ser assim, mas é. Uhum. Mas enfim, eu sempre falo que o antirracismo ele é incômodo, ele tem que ser incômodo. Se não estiver sendo incômodo, não é antirracismo. Porque é você falar, não aceito mais que você fale assim com o meu filho, Sim. eu não aceito mais esse tipo de piadinha. E, inclusive, você se afastar de pessoas que não mudam de atitude. Uhum. Eu acho que você tem que estar pronto para esse rompimento. Sim. Né? Eu já rompi com familiares, já rompi com amigos, e quantas vezes forem necessárias para que meus filhos sejam respeitados, para que eu seja respeitada, principalmente para que a minha ancestralidade seja respeitada, Sim. eu vou romper. Né? Sim. Porque a gente não pode perder essa dimensão também. Não é uma luta imediata, né? Exatamente. É uma luta que ela vem de anos, ela vem de séculos, e a gente precisa honrar isso. Eu acho importante que as nossas crianças entendam que a gente está honrando uma luta de séculos, né? Sim. E faz parte de honrar essa luta você se afastar de pessoas que não honram. Sim. Né? Sim. Tudo que os nossos ancestrais e que a gente tá passando para garantir um futuro seguro, um futuro de escolhas para os nossos filhos. Uhum. Inclusive, assim, eu acho que você trouxe alguns pontos muito importantes que eu gostaria até de revisitar nessa conversa, nessa última fala, que é essa questão, né, de a gente não vai conseguir viver numa sociedade que não tenha racismo, até porque o racismo é a base da estrutura da sociedade, principalmente desse lado aqui do Oceano Atlântico. Então, a gente só não teria racismo se não tivesse raça. Então, é uma construção até que Fanon faz ali no final do Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele fala, eu queria viver numa sociedade onde não existisse raça. A gente não tá falando de universalizar. Falando assim, se não fosse raça, a gente não ia estar questionando uma série de problemas que a gente passa em função da raça. E aí isso leva para um segundo ponto, né, que é essa ambiguidade que eu acho que você trouxe muito, 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 muito oportunamente, esse paralelo entre o antirracismo e a afrocentricidade, né, entre combater o racismo o tempo inteiro e afrocentrar. Porque seria muito bom a gente pegar, virar as costas do mundo e vamos falar assim, pô, a gente vai viver de maneira afrocentrada e a gente vai só focar nas nossas potências e eu vou empoderar meus filhos para que eles saibam que eles são pessoas empoderadas, capazes, tal. Só que tem essa questão do racismo que fala, pelo menos dentro do meu ponto de vista, eu quero fazer essa construção, é que ao mesmo tempo que a gente está tentando empoderar nossas crianças para dizer que elas são boas sim e não que elas também são boas, existe uma branquitude que não precisa fazer trabalho nenhum para isso, de crianças que não são questionáveis. Então, até quando a gente traz uma construção afrocentrada, a partir da afrocentricidade para com esse sentido de resgate, fala assim, eu vou virar as costas para tudo e a gente vai partir somente das nossas potências. Eu até tô trazendo isso porque eu tive uma troca muito boa a respeito disso. A gente não deveria, em vez de a pessoa me trouxe, né? Eu acho que encaixa muito bem nisso aqui. A gente não deveria estar preocupado em falar das nossas potências, da nossa história, de falar de questões que levem para afrocentricidade e tal. Sim, eu acho que sim, gostaria muito. Mas a gente não pode virar as costas pro mundo, achar que ninguém vai atacar a gente pelas costas e pensar, não precisamos falar de atitudes antirracistas. Seria muito bom a gente não ter que agir de maneira antirracista. Seria um descanso, porque a gente não ia estar nem gravando esse programa aqui agora, sabe? Mas não dá pra gente entrar nesse paralelo e achar que não, a gente não vai construir coisas a partir dos nossos atravessamentos, mas foram eles que nos trouxeram até aqui. Eu acho que é importante sim a gente lembrar que nós não somos tratados de maneira igual, e isso não é vitimismo, isso é uma realidade. E que se a gente for trazer para a infância, que é esse local onde a gente tem sempre caminhado, volta para essa questão que a gente está tratando até aqui agora. Via de regra, a branquitude, essa instituição, não precisa fazer serviços ou ter trabalhos para empoderar suas crianças, para que elas saibam que são talvez superiores nesse mundo.
E ao passo que a gente está ainda tentando se humanizar, tentando fazer coisas para fazer com que nossos meninos sejam cuidados na escola, tal qual meninos brancos, talvez, sabe? Que também possam ter a possibilidade de ser dentro dessa colocação que eles acessam, príncipes também, sabe? Ser tratados com uma dignidade de quem carrega também o futuro de uma sociedade nas costas. Então é por isso que eu acho que é importante a gente ter essa conversa, né? Porque eu escolho com a minha família, por exemplo, frequentar espaços onde eu me sinto acolhida, né? Eu entendo que é importante a gente ocupar alguns espaços, sim, mas não todos, né? Sim. Eu quero ocupar espaços, por exemplo, no sentido de me tornar uma pessoa, eu sonho alto, de me tornar uma pessoa reconhecida por falar de maternidade, de maternagem antirracista. Sim. Esse é um espaço que eu estou lutando para alcançar, para ocupar. Mas eu não quero ocupar o espaço de frequentar um clube, sabe? Que a branquitude frequenta. Porque Sim. lá eu não vou me sentir acolhida, ainda que eu tenha esse direito. Então a gente precisa ter essa noção, né? Do que a gente quer ocupar, mas a gente não pode perder de vista que a gente ainda vive numa sociedade de estrutura racista e que as instituições são racistas. Sim. E essas, a gente querendo ou não ocupar, a gente precisa frequentar no mínimo. Né? Sim, então, por mais afrocentrada que seja a minha família, o meu filho em algum momento vai ser atendido por um médico branco e ele vai ser abordado por um policial branco. Sim. E ele vai trabalhar numa empresa que é 75%, 80% branca. Sim. Então, a gente precisa ter a dimensão de que a gente vai concorrer com pessoas brancas no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode, né, quando a gente fala dessa questão de afrocentrar, é super importante, sim, nas nossas famílias, mas que em alguns momentos a gente vai precisar fazer esse atravessamento, a gente vai ter que ir pro lado de lá, né? E aí, se a gente chega lá com toda a nossa carga de empoderamento, mas sem a discussão sobre o antirracismo, a gente quebra a cara. Vira porque alvo. Você chega lá crente que você é pura potência e por conta disso você vira alvo. Exatamente. Né? É uma coisa que, assim, enquanto a gente ia falando, foi voltando aqui na minha cabeça, o quanto eu criei o meu filho mais velho nessa perspectiva da afrocentricidade, de que ele é potência, e de que ele é combatível, de que ele é uma pessoa preta, orgulhosa das suas raízes, das suas origens. E aí ele cresceu assim, e com 15 anos ele teve uma abordagem policial e sofreu uma agressão. Porque ele não entendia que em alguns momentos ele ia precisar silenciar toda essa potência. Sim. Então ele olhou nos olhos de um policial branco que entendeu aquilo como uma afronta, como, sabe, como um desrespeito, né? Como ele ousava, sendo um menino preto, periférico, LGBT, e com todos os atravessamentos dele, olhar nos olhos de um policial branco. E aí eu comecei a entender que eu precisava, assim, preparar meu filho para essas questões e de formas diferentes, né? Que o enfrentamento nem sempre ia ser possível. O empoderamento não ia dar conta de tudo. De fato, eu acho que é uma questão de segurança, né? Acho que essa última fala deixa claro. Sobrevivência, né? Não tem como. Exatamente. Bom, eu queria colocar uma pergunta aqui dentro disso tudo. Você até pincelou essa questão que você falou ali dos cursos e tal, como as pessoas trazem, e a gente já tá bem dentro dessa conversa. Eu queria saber se você pode ali, dentro da sua vivência ali, ministrando esses ensinamentos, elencar ali quais são os erros mais básicos, talvez talvez mais grotescos também, das pessoas que chegam, principalmente as pessoas brancas que chegam para fazer uma capacitação como a que você oferece, achando que não estão erradas, e diz, cara, eu não acredito que eu erro nisso e tal. Então, se você pudesse comentar ligeiramente algo que acontece muito, até pra gente passar aqui também, algo que acontece no curso, né, que eu acho legal a gente falar dele aqui, nessa altura do campeonato. Uma coisa assim que é muito comum, o curso ele é organizado em módulos, e o primeiro módulo é a gente falar de origens do racismo, né? Só que aí a pessoa pensa que eu vou trazer lá a questão histórica, e eu até
trago sim, mas as origens do racismo não diz só sobre história, ela diz sobre as origens do racismo em você, né? Na onde que começa o racismo em você. E é muito comum que a pessoa chegue no curso com a mentalidade de não sou racista, eu estou aqui para aprender como é que eu ensino os outros a serem tão bons como eu. Vim pegar meu certificado aqui só, né? Exatamente, é muito isso. Eu até comentei, a gente tem grupos de discussão e eu comentei num grupo. Gente, esse curso não tem certificado porque eu não quero que vocês me usem de carteirinha de antirracismo. Porque não é isso, né? Boa. Mas é isso, a pessoa chega muito crente de que ela é antirracista 100%, e aí ela vai caindo na real de que, putz, é muito comum até a quarta aula as pessoas me chamarem pra conversar, pra repensar as coisas, pra fazer uma terapia rápida, assim. Porque se entende nesse lugar de que estou fazendo curso porque eu sou boa o suficiente pra ensinar os outros que eu não sou racista e eles precisam aprender comigo, né? Eu preciso de ferramentas para ensinar aquilo que eu já sou. Então, o erro mais comum é as pessoas acharem que estão fazendo um favor, que estão fazendo um trabalho a favor do outro, né? A ideia é sempre muito isso, que eu estou aprendendo, estou fazendo esse curso para criar os meus filhos dentro do antirracismo, uma coisa que eu sou naturalmente, mas eu preciso ensinar para o meu filho, ou para outras pessoas, nunca para si, né? Esse é muito comum, essa ideia de que eu estou salvando o outro, né? Sim. Eu falo, inclusive, no curso sobre o estereótipo do branco salvador, e aí uma galera se reconhece nesse lugar e fala, putz, que vergonha, e eu falo, não, eu acho que esse é o único lugar onde você não pode ter vergonha disso, que é importante você se reconhecer nesse lugar. Sim. Porque a partir disso vem construções. Mas eu vejo muito isso, né? Esse erro é muito comum de achar que praticar o antirracismo é um favor para o outro, quando na verdade é um favor para si. Né? Você está reparando aí o que toda a sua ancestralidade fez com pessoas pretas, né? E isso não é um favor para mim. Eu sempre falo que não é um favor para mim, gente. Isso não é um problema que pessoas pretas criaram. Tampouco a gente tem que resolver. Né? Quem tá fazendo um favor aqui somos nós, de ajudar vocês a resolver o BO que vocês criaram. Exatamente. Acho que isso condensa muita coisa de pessoas que chegam, né? E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo isso agora e estão achando, não, beleza, eu tô fazendo um favor aqui, ouvindo o conteúdo, acessando isso aqui, ainda que na terceira ou quarta camada ali, né? Não, realmente, olha, eu sou uma pessoa que eu quero quebrar esses estereótipos, quero quebrar esses paradigmas, mas eu vou dar essa moral aqui, sabe? E às vezes acham que fazem um favor, e posso estar errando aqui, grotescamente, mas até acho que estão fazendo um favor fazendo o curso, tipo assim, pô, vou ajudar a Sara aqui, vou fazer esse curso aqui, sim, sabe? E aí chegam nessa. Tem uma galera que eu acho muito legal, porque assim, eu consegui estabelecer uma troca muito honesta, né? E as pessoas entendem que é sim um espaço seguro para assumir esse tipo de coisa. E tem gente que já, tipo, verbalizou mesmo para mim. Comecei a fazer o curso porque eu senti que você tava precisando de uma força. E eu vim por isso. E aí chegou aqui, falei, gente, sim, claro que eu preciso de uma força. Eu sou uma mãe trabalhadora, mãe solo, preciso de grana como todo mundo. Mas não é por isso que eu vou me furtar de falar aquilo que eu acredito, né? E aí as pessoas vão se dando conta disso aí conforme o curso vai rolando. Isso é uma coisa que eu tenho me surpreendido, na verdade, porque eu lido com essa questão do antirracismo, de educar para o antirracismo há muito tempo, porque né, eu venho da sala de aula. E é muito comum que as pessoas aprendam sobre e elas estão super prontas para reproduzir, mas não internalizam, sabe assim? É um antirracista de telão. Ele sabe tudo que ele precisa fazer e dizer, mas lá no fundo ele ainda se sente superior por isso. E não, eu tenho sentido que essa mudança das pessoas que me procuram para conversar é uma mudança genuína. E talvez seja, inclusive, por conta dessa questão de ser um curso para mães, né? Porque, em geral, via de regra, são mães brancas de crianças pretas. Então, ainda que elas não sofram racismo, tem esse lugar, né? De
de não querer que os filhos sofram. Então, elas se entregam de fato, elas se doam de fato para essa construção. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que me surpreende bastante. Não, bacana. Eu também sou muito procurado por mães com esse perfil, né? Mães brancas de crianças pretas, mães brancas que adotaram e querem entender como é a dinâmica e tal. Eu acho que é muito importante a gente trazer para essas observações que não basta simplesmente querer, não basta simplesmente achar que tá contribuindo com uma causa, sabe? Para ganhar o selinho antirracista, tipo, não, mas eu consumo aqui um podcast, eu fiz o curso da Sara, eu sigo o fulano, sigo o Beltrano, sigo o ciclano, mas na hora da contestação, e era algo que eu ia falar há um tempinho atrás aqui, e eu acho que é o momento de falar realmente agora, na hora de se posicionar contra quem está atravessando a criança, para que não a pessoa entenda que tem um adulto se posicionando, mas principalmente a criança entenda que esse ambiente adulto, ele é questionável e que tem adultos questionando esse ambiente, traduzindo, eu tô vendo minha mãe ou meu pai se posicionando contra a pessoa que tá me tratando mal. Isso, eu acho que é a base do empoderamento certo, sabe? Tipo assim, não, isso aqui é errado e eu tô vendo meu pai tomando uma atitude contra isso. Ele tá me ensinando que isso é errado e que se deve contestar. Muito além de dizer que faço curso, escuto o podcast, sigo isso aqui, é se posicionar. E aí, se posicionar, Sara, dentro dessa persona que a gente criou nesse curso, é aquela mãe branca com aquela outra mãe branca que tá fazendo um comentário ridículo na entrada da escola. Exatamente. Que é isso que veio lá da outra pergunta, né? Do papel da maternagem nisso. Isso. Né? E eu sempre provoco os alunos do curso nesse sentido. Quando acontece alguma situação de racismo que ganha mídia aí, eu sempre vou lá no grupo e falo, gente, não basta se indignar e postar a hashtag. A tarefa de casa tá em dia, porque tem todo o final de aula tem uma tarefa, né, um desafio. Tá, tudo que a gente discutiu aqui hoje, como é que a gente põe em prática? Sim. Porque se ficar só na teoria, não vai fazer sentido. Então a gente sempre tem esse exercício de começar a mudar alguma prática. E aí é isso, você vai conversar com o teu amigo, você vai chamar aquela mãe de outra criança branca que convive com teu filho, enfim, vai falar com o teu parente o quanto a carga do racismo está atravessando também a sua criança, enfim. Sim. Tem que ter esse movimento de levar adiante, né? De fazer essa discussão chegar onde eu não chego, onde você não chega, porque as pessoas vão olhar pra gente e já vai falar, não quero ouvir. Exatamente. Né? Eu falo muito disso, né? Não é questão de me dar voz, é de ecoar a minha voz onde ela ainda não tá chegando. Sim. Porque eu tenho voz, mas em alguns lugares ela ainda não chega. Sim. Então, eu sempre provoco nesse sentido, de que não adianta nada fazer 1000 cursos incríveis, sim, que tem muito conteúdo muito bom, mas se você pegar tudo isso e colocar na tua pastinha lá no Word, não vai adiantar de nada. É fazer a pergunta, você diria isso que você está dizendo aqui na aula lá, né? Exatamente, porque vem o meu inbox sempre muito cheio de questões. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe que o filho ganhou um livro, e esse livro é extremamente racista, uma mãe branca de uma criança branca. E ela leu e ela entendeu que era racista. Mas lá no finalzinho tinha um desfecho menos racista, e aí ela ficou na dúvida. Ela falou, peraí, será que esse desfecho vai desfazer todo o racismo do livro, né? E aí ela me mandou. E aí eu li também, fiquei horrorizada, assim. Depois eu vou até explanar isso lá no meu perfil. Mas aí eu falei pra ela, e agora? O que você vai fazer com isso? Porque você enxergou o racismo nisso, você identificou. Sim. Esse é um livro que as crianças na escola estão lendo. O que você vai fazer com isso agora? Sim. Ela falou, então, eu vim te perguntar. Eu falei, então amanhã você me conta o que você decidiu. Eu não vou te falar o que você vai fazer. Amanhã você me conta o que você decidiu. E engraçado. Então eu falei pra ela, e o que... Não, pode falar. O que você decidir, eu te apoio. Eu falei, decida e me conta, que o apoio vai vir, mas eu quero que você pense em tudo que a gente discutiu, porque essa semana a primeira turma chega à última aula do curso, né? São 17 semanas aí de discussão.
Então, assim, é de se esperar que essa pessoa já tenha aí uma carga, Sim, uma base importante para fazer essa reflexão sim. sozinha. Então, eu Sim. falei para ela, encontro marcado amanhã, você me conta o que você decidiu. E era o que eu ia falar, assim, se você acha que foi o suficiente pra trazer aqui no meu inbox, você já sabe o que tem que fazer, né? Exatamente. Ela só queria que ela... Ainda falta muito essa necessidade de validação, Sim. que isso é uma coisa quase patológica da branquitude, infelizmente. Uhum. Essa necessidade de validação, porque desde muito pequeno tudo que o branco faz é bonito, é belo Sim. e é incrível, né? Então, quando ele não tem essa verbalização do quanto ele é inteligente e legal, Sim. ele sente essa necessidade, essa falta de protagonismo, às Sim. vezes as pessoas sentem falta, né? Sim, sim. E precisa trabalhar nisso e entender que em alguns momentos você pode não ter o lugar de fala da pessoa que sofre a opressão, mas isso não significa que você não fala sobre Sim. essa opressão, né? Sim. Esse conceito de lugar de fala precisa ser muito bem trabalhado, porque pessoas têm usado isso para, não me atinge, então eu não posso falar sobre. Sim. E não é Sim. nesse lugar que o lugar Não. de fala te tolhe, né? É só Não. você não vai tirar o protagonismo de quem sofre essa opressão, mas você pode sim apoiar e falar a respeito. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora, inclusive nessa última aula do curso, essa questão do lugar de fala. E sendo bem... E esse aqui é uma provocação para as pessoas brancas que estão ouvindo a gente. E sendo bem sincero, né? Tu vai chegar lá a falar besteira, tu nem vai ser julgado pelos teus pares igual uma pessoa preta seria, né? Então, pode ir lá, se fizer besteira, depois fala, não, eu errei. Tudo bem, vem cá, eu te abraço, tudo bem, eu sei que você tá É que eu tinha tomado uns Zolpidem. Eu sei que você tá tentando, então tudo bem. Você quer recomeçar? Te dou quantas chances você quiser pra falar. É o que você tava falando daquele livro mesmo, sabe? Acho que bota a cara no sol, né, gente? Pô. Exatamente, é isso. A gente, enquanto pessoas pretas, pensa muito pra falar, porque é isso. Quando a gente tem a oportunidade, é uma só. Então Sim. você tem que ser... Mas, poxa, você vai ter várias, então não tem problema você queimar a tentativa agora. Pode errar aí, tranquilo, que a sociedade tá esperando. Massa, muito bom. Essa conversa tá indo para lugares muito bacanas. Bom, eu vou para a última pergunta agora. Essa sim vai de encontro ao que a gente tava falando até agora, que eu queria que você, se pudesse ali, condensasse um pequeno guia para pais e mães de crianças que vão entrar na escola agora. Se você pudesse fazer algumas etapas aí, quais seriam? Vamos ser hipócrita e dizer que a gente não tava conversando a respeito disso até agora. Ai, espirrei. Eu acho que o princípio é você pensar se a escola enxerga o teu filho como um indivíduo. Tudo parte disso, né? Uhum. Você vai entregar o seu filho para a escola e ela precisa entender que ele é um indivíduo, que raça é importante, que classe social é importante, mas que nada disso pode fazer com que o educador, que a escola perca a dimensão de quem é aquela criança individualmente, e do que ela precisa e do que ela é capaz. Eu acho que pensar em entregar os seus filhos para uma escola e confiar nessa escola, ou qualquer outra instituição, porque hoje os nossos filhos, infelizmente, por conta de trabalho e tal, têm sido criados aí por compartimentos da sociedade, né? Uhum. Tem a escola, tem os cursos livres, tem as creches, enfim. Sim. Que precisa ter essa dimensão do respeito à individualidade da criança. A sensibilidade e como ela se expressa, como ela se comunica. Porque isso vai, inclusive, atravessar as questões de raça e de classe e de gênero, né? Que é uma coisa que eu não cheguei a citar aqui, mas que faz muito sentido na discussão racial também, a questão do gênero. Você pensar que a escola precisa valorizar aquilo que a criança já traz de casa, os conhecimentos que ela já tem, a herança cultural, tudo aquilo que ela já construiu, né? A escola não pode achar que a criança chega vazia lá. Ninguém chega vazio aos 2, 3 anos de idade. A criança já construiu muita coisa e uma escola e uma instituição que não considera essa construção da criança já começou errado, na minha opinião.
né? Ela valorizar tudo que a criança traz, ela reconhecer as questões específicas que atravessam aquela criança, seja raça, gênero, classe, como eu disse. Eu acho que é super importante. E eu acho que a questão, que é uma palavra super batida, mas que a gente ainda precisa trazer às discussões, é a questão da representatividade. Meu filho nunca vai se sentir totalmente à vontade, totalmente acolhido num lugar onde ele não enxerga ninguém parecido com ele. Sim. Né? E aí eu tô falando de representatividade não só no currículo da escola, eu tô falando no olhar mesmo, é a criança ver alguém próximo, que se parece com pessoas que ela confia. Tem estudos falando de crianças com 3 meses de idade reconhecendo a raça dos seus cuidadores e se sentindo mais à vontade com pessoas dessa raça. Então é natural que uma criança preta chegue na escola e o olhinho dela vai procurar uma pessoa preta, né? E aí, o que essa pessoa preta tá trazendo de mensagem para ela? Eu acho que isso também é importante, porque essa representatividade, ela precisa ser pensada, porque se ela vê que todos os educadores são brancos e que a gestão da escola é branca, mas que o funcionário da faxina é preto, ela já vai receber uma mensagem de cara ali, que ninguém falou, mas ela vai entender. Isso. Né? Então, essa representatividade, ela precisa ser muito intencional. Não pode falar. E desculpa, só pra não perder isso aqui. E para crianças, olhando para o ambiente escolar, representatividade não é a professora, a funcionária, são os amiguinhos, né? A gente tá falando... Exatamente. Não adianta falar assim, não, a escola do meu filho é ótima, a professora dele é preta, então tô tranquilo. Eu tô falando de paridade, né? Exato. Porque tem a questão da convivência, né? As crianças ainda, segundo esse mesmo estudo que diz que a criança se sente mais confortável com pessoas da mesma raça dos cuidadores, vai falar que uma criança com 4 anos já utiliza a raça para determinar os parceiros de brincadeira dela, né? Sim. Então, volta naquela questão que eu disse de que quais espaços a gente quer ocupar. Lógico que eu quero que a minha criança preta tenha a melhor escola possível para ela. Sim. Mas eu prefiro uma escola que não é a melhor, mas que tenha essa representatividade, do que uma escola incrível, totalmente branca, onde meu filho vai ser o alvo o tempo todo. Né? Essa é a minha ressalva. Tem que ser intencional. Essa é a minha ressalva com essa questão de vagas afirmativas em escolas desconstruídas, escolas não sei o quê. Tem uma escola ótima, Montessori, aqui Waldorf, que tem vagas afirmativas. Aí você chega lá, você vê as pessoas pretas que lá trabalham e as crianças que não têm. Eu acho que... Desculpa, eu já te interrompi, não vou nem pedir desculpa. Eu já te interrompi, mas eu recebi... Na DM, há um tempo atrás, um cara falando assim, eu não sei o que fazer, porque meu filho, ele estuda numa escola que a gente tá tomando mais participação na escola e eu queria levantar um debate racial e eu queria fazer com que tivessem vagas afirmativas. Aí eu, beleza, onde é a escola? É no Sul. Tá, mas como é que você vai... E não que eu não esteja dizendo aqui que não existem negros no Sul, que isso é uma parada que não é verdade. Existe sim, muitos. Mas a gente tá falando aquele padrão de escolas Waldorf, Montessori, que a gente sabe qual é o público que tá ali pagando, que tem condições de pagar um valor diferenciado para uma escola dessa diferenciada. E a pessoa procurar com... Eu não sei como é que eu consigo falar. Esse foi o cara que me disse. A gente tá querendo botar vagas afirmativas. Eu falei assim, cara, mas quem são as pessoas que vão lidar com essas crianças? Quem são as pessoas que vão saber lidar com essas diferenças? Porque se você não souber lidar com essas diferenças, você vai estar fazendo um desserviço. Então, o que você quer dizer a respeito disso? Não, então, eu queria vir aqui porque eu tô nessa questão e aí eu quero conversar mais com a administração sobre vagas afirmativas. Cara, é aquele estereótipo, né, do branco salvador. Beleza, mas o que você sabe a respeito disso? Que pessoas pretas vão conduzir essa introdução? Que referências você vai ter? Justamente para não cair nisso, né? Cara, beleza, você botou ali uma criança preta, botou um alvo no meio da escola. E agora? Como é que você vai lidar com isso? Colocar a criança com alvo nas costas. Aquela criança que vai sair em toda a publicidade da escola para mostrar que ela tem a representatividade. Mas
ela não. Por isso eu disse, né, que a criança, para além de todos os atravessamentos, precisa ser enxergada como indivíduo. Como é que ela se sente nesse papel de alvo, do diferente? A criança representa o diferente ali, né? Sim. E a gente precisa observar isso. Eu acho que uma das coisas, assim, que acontece muito comigo é que, infelizmente, eu tenho essa necessidade de apagar fogo, né? É o mal do bombeiro, a minha mãe falava. Sim. Eu vejo um problema e eu falo, tá, o que eu posso fazer para solucionar esse problema? E aí você soluciona esse, vai surgindo outro, e você vai pensando soluções para cada coisa, vai ali apagando fogo. O workshop que eu tô trabalhando agora, ele é pensado para a escola justamente por isso. Muitos pais, que é o meu público do curso, pessoas de classe média, principalmente adotantes, né? Sim. E de pais de crianças, mães de crianças pretas, mas que são as únicas crianças pretas na escola que elas frequentam, por ser uma escola de classe média e tal. Sim. E como é que a gente faz isso, né? Sempre vinha essa questão. Como é que eu vou conversar com a escola? Que tipo de diálogo eu tenho que ter com a escola? É possível que a gente mude, sim, a escola. Eu até falo que eu não acredito que a gente muda a criança de escola. Se ela já tá lá, a gente muda a escola, né? Não é a necessidade de você tirar a criança da escola, porque por mais que, a não ser que tenha aí questões mais específicas, você vai tirar a criança dos amigos, enfim. Mas é pensar que a escola precisa se reformar, ela precisa se transformar para atender não só aquela criança, mas para ser atrativa para outras famílias pretas, né? Eu não quero que essa escola aprenda a lidar com o meu filho. Eu quero que essa escola seja atrativa para crianças iguais ao meu filho. Sim. Aí a gente fala. E aí surge o workshop, vem nesse sentido, de pensar como é que a gente faz essa escola ampliar o olhar, né, para um outro público. Porque as escolas estão muito acomodadas. Demais. É muito fácil dar aula para a criança branca de classe média. Sim. Já tem um currículo pronto, a gente já sabe qual é o futuro traçado para essas crianças, e a gente trabalha para que elas alcancem aí o primeiro lugar numa FUVEST da vida. Sim. Né? E se a gente não começar a olhar para outras perspectivas, para outras construções de família, a escola vai ser sempre com essa mesma estrutura. Então, quando você tem uma criança preta inserida nessa dinâmica escolar, o que a gente precisa pensar é de como a escola precisa ser atrativa para as outras e não mudar para uma criança só, porque senão aí que ela vai passar a ser o alvo mesmo. Sim. Aí é pintar o alvo mesmo nas costas da criança. Maravilha, eu acho que entrega demais, eu acho que isso inicia, né, essa conversa. Eu nunca procuro ser definitivo aqui, mas acho que dá bem o panorama de que tem muito trabalho para ser feito, mas esse trabalho existe, né? Vide, inclusive, o curso e os workshops que você ministra. Acho que é muito, muito, muito importante a gente continuar sempre levantando essa questão. Bom, eu queria falar, mas eu acredito muito, talvez seja idealismo da minha parte, mas eu acredito pra caramba na escola pública de qualidade, sabe? Eu acho que, lógico que quem tem a possibilidade nesse momento de investir numa escola particular vai fazer por questões de segurança, enfim, tem várias questões aí. Mas que a gente precisa entender que a escola pública, ela é de todos, e ela deveria ser, inclusive, de crianças de classe média. Os nossos pais estudavam em escola pública que tinha criança rica lá, porque a escola pública de antigamente era de qualidade. E a gente precisa voltar para essa escola pública, né? Mas não é voltar no sentido de retomar aquele ensino tradicional, é no sentido dela fazer, dela abraçar as diferenças, né? Dela abraçar essa diversidade. E eu acho que a gente precisa investir na escola pública enquanto pais de crianças pretas, principalmente, porque é lá que os nossos filhos estão inseridos de verdade. Então é essa escola que a gente precisa lutar para transformar. Não, total. Eu acho que não preciso nem colocar nada além disso. O local da diversidade, né?
Eu acho que se tivesse um aparato que garantisse o bom funcionamento, a gente não ia precisar pensar em afirmações, porque a gente já tá falando de diversidade, era construir meios disso funcionar. Seria ótimo mesmo. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta. Eu vou aproveitar esse intervalo aqui para fazer uns ajustes na grade que me pareceram mais coesos. E eles são o seguinte: o Parenta, ele continua quinzenal, mas naquela semana todos os materiais daquele episódio vão sair, para a gente ficar mais atento e mais sintonizado no que está sendo falado. Isso acontece da seguinte forma: na terça-feira da semana do Parenta sai o programa que você está ouvindo agora. Na quinta-feira eu vou colocar a introdução desse episódio separada para você usar fora de contexto, em alguma outra data, em algum momento que seja necessário, para você poder ouvir aí sem necessariamente ter que ouvir o episódio todo. E no sábado eu volto com algumas dicas ou alguns conselhos que vão dar os nossos convidados, é claro, para pais e mães de crianças pretas. Eu achei que ia ficar um pouco mais coeso se a gente fizesse dessa forma, mantendo o fluxo de informação daquele parente em questão na mesma semana. Me diz aí se faz sentido para você, pode deixar aí no comentário, inclusive. Para mim faz muito sentido, mas se ficar muito em cima, muita coisa, a gente tenta ajustar. Por enquanto, durante a temporada vai ser dessa forma: terça, quinta e sábado vai ter episódio do Parenta. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem geral e não deixasse de falar das coisas que você está desenvolvendo agora, principalmente nesse primeiro semestre aqui de 2023, para o crescimento, né? Tanto do seu perfil, tanto das pessoas que procuram. Primeiro eu quero agradecer. Eu acho que sim, esse encontro estava marcado, precisava acontecer, as pessoas me cobravam. Poxa, você conhece o Diego? Você precisa conversar com o Diego? Sim, gente, conheço sim, claro que sim. E que bom que a gente teve essa troca, sim. Tá tendo essa troca, né? Porque é uma coisa que vem aí acontecendo e tal. Sim. E eu fico muito grata por acontecer isso, principalmente porque você sabe que dentro da comunidade preta ainda existe a questão do gênero, né? Sim, muito marcada. Sim. E eu tento muito, não desconstruir, mas derrubar essa barreira. Sim. Eu sei sim, e eu concordo que gênero vai trazer atravessamentos pra gente, mas a gente precisa entender que ele não precisa nos dividir. Exatamente. Então eu acho muito importante a gente ter essa conversa que a gente está tendo aqui nesse sentido. Eu fico muito grata por ter essa troca tão genuína. E é isso, sabe? Eu fico pensando que essa questão da parentalidade, da maternidade, da paternagem preta, ela precisa ser discutida no coletivo. Sim. Né? Eu falo de maternagem porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, mas isso não significa que não faz diferença se tem um pai presente ou não, né? Eu quero pais presentes e eu vejo pais presentes, eu acho que isso é muito importante de falar, e que não existe uma criança sendo cuidada por uma única pessoa, não existe criança preta cuidada por uma única pessoa, né? Eu sou mãe solo, mas isso não significa que as experiências das minhas amigas e do pai dos meus filhos não vão atravessá-los, porque comunidades pretas criam crianças no coletivo até quando não querem, até quando não sabem. Exatamente. Até quando não querem. E a gente não precisa achar isso ruim, a gente não pode perder isso de vista. É muito importante, porque o nosso povo só cresce coletivamente. Né? Então, assim, se eu tivesse uma mensagem de inspiração, seria: mulheres pretas, vamos criar os nossos filhos coletivamente. Sim, de verdade. Eu só queria complementar algo que você falou desse cruzamento de conteúdos. Eu acho importante essa minha fala justifica a sua presença aqui, porque o seu conteúdo ele é explicitamente não exclusivo de pais, e eu acho que isso é muito importante. Dentro de estar falando, existem conteúdos exclusivos para pais e de pais,
né? Então, eu acho isso um erro. Quem tá querendo fazer assim, faça. Mas eu quero dizer, em outras palavras, que a gente entra no Maternagem Preta e não se sente excluído. Eu entro ali e não me sinto excluído. É um local bom. Por mais que seja ridículo falar isso, é um local bom para a paz, sabe? Onde a gente pode se alimentar também. Então, eu acho importante isso. É importante a gente fazer essa troca que estava prevista para acontecer. É importante a gente dizer que nós não concorremos no conteúdo, porque não existe isso. Isso. A gente está se complementando, e essa troca nossa é a materialização disso, sabe? Que mesmo que haja situações em que as conversas elas destoem, né? Não falo disso aqui, não falo disso aquilo, mas existe uma construção global disso tudo, e que é legal também a gente destoar, mas a gente não tá em conflito, a gente só destoa. Exatamente. Sabe? Então, para as pessoas... apresentar perspectivas novas, sim, né? Sim, e eu acho importante, principalmente validá-las. Aceitar, não necessariamente, mas validá-las. Não aceito, mas é válido. Beleza, sabe? Eu acho que é importante demais. E bom que a gente não precise ter esse tipo de conversa aqui, porque a gente anda bem alinhado ultimamente, inclusive. Mas eu precisava dizer isso, dessa fala sua. Por favor, continue falando. Não, é muito isso mesmo. Eu acho que é muito legal ter essa complementar. Eu tenho discussões, conversas, trocas com pessoas que exercem a parentalidade assim, de perspectivas muito diferentes, né? É uma coisa que eu tenho pensado, inclusive, em como trazer. A gente, enquanto pessoas pretas, tem organizações familiares diversas, né? E eu tenho entrado em contato com muitas irmãs que cuidam dos irmãos, né? Que fazem esse trabalho. E eu acho que é importante a gente agregar isso, né? Não exclui eu falar da minha perspectiva de mãe, não exclui as irmãs que estão ali ouvindo o meu conteúdo e trazendo demandas delas para que eu inclua nas discussões. Enfim, pensar outras perspectivas e outros arranjos familiares. Eu acho que a gente não pode excluir nenhum arranjo familiar. Não. Com relação ao meu conteúdo e ao meu perfil, cada vez mais eu tenho entendido que a educação é uma coisa que não sai de mim, né? Não adianta. Por vários motivos, eu cheguei à conclusão de que em 2023 eu me torno uma educadora na internet. Eu não sou uma blogueira, eu não sou uma creator, eu sou uma educadora na internet. Também não me considero uma educadora parental, porque isso é uma discussão que a gente está tendo bastante no meu perfil, porque infelizmente eu ainda considero esse meio muito pouco racializado. Eu acho que ele precisa ser racializado ainda mais, mas eu ainda não entendi o que eu posso fazer nessa construção. Então eu ainda tenho pensado muito sobre, né? Mas que eu cada vez mais assumo esse lugar de trazer a perspectiva da educadora, né? Lógico que uma educadora mulher, negra, mãe, e sem fugir dessas perspectivas. E o que eu tenho feito é trabalhar no sentido de que eu possa ajudar pessoas a enxergar a racialização em tudo, né? As dinâmicas escolares precisam ser racializadas. Comecei falando de maternidade porque era um lugar onde eu estava muito inserida quando eu comecei o meu perfil, minha filha tinha acabado de nascer, então eu estava consumindo muito conteúdo de maternidade, mas eu também penso, né, nessa relação, né, de como a racialização na escola é importante em todas as relações. E eu tenho trabalhado para que isso se torne uma plataforma educacional voltada para a parentalidade, mas uma plataforma educacional e racializada. A gente não pode nunca perder essa perspectiva do recorte de raça, e é isso que eu tenho tentado trazer. Tem conseguido. Muito bem, inclusive. Muito bem. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu queria te agradecer agora, finalmente. Obrigado por ter acrescentado esse programa. É um dos programas sobre o Dia das Mães, né? Sobre o mês das mães. Então, eu creio que a gente construiu muitas coisas durante esse mês no que ele vai ao ar, né? A gente está pensando nessa construção. E com certeza esse programa ele vai ser
muito, muito importante para essa construção. Eu queria te agradecer aqui em nome de todo mundo que está ouvindo, em meu nome, porque é muito caro para mim mesmo esse local. E se você quiser dizer mais alguma coisa, se não, esse é o meu tchau. É isso, agradecer novamente essa possibilidade de estar falando de uma coisa que é tão importante para mim. Eu sempre deixo claro o quanto isso não é só o meu trabalho, é a minha causa, né? Aquilo que eu acredito. E quero convidar vocês para conhecer meu conteúdo, para conhecer os meus cursos, meus workshops, palestras, enfim. Eu quero falar disso em todos os espaços que eu puder ocupar. Então vão lá conhecer o mundinho da maternagem preta. Eu vou deixar o link de tudo que tiver na descrição desse episódio para quem estiver ouvindo poder acessar diretamente aqui de onde estiver ouvindo. Cara, obrigado. Então chegamos ao final do episódio do podcast Parenta. Eu preciso dizer que todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios. E eu fiz isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou, te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você contribui para a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade, responsabilidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast e lá você encontra também os links para os materiais utilizados como referência para esse episódio. E se tudo que foi feito aqui te atravessou, te convido para me ajudar a manter isso funcionando através do apoia.se/parenta ou com um Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e a gente se ouve no próximo.